Saudações, pessoal. Eu estou aqui hoje com uma novidade, não tão novidade, algumas pessoas sabiam dessa aventura, e a aventura trata-se de uma pequena edição em Reaper. Lembrando que isso não é uma aula, eu acho que eu ainda não tenho know-how suficiente para dar aulas de Reaper, como eu talvez tinha do Audacity, mas nessa fase de transição, acho que uma forma de eu aprender melhor também é compartilhando conhecimento, né? Como sempre, compartilhar conhecimento traz conhecimento. Não vou me delongar, não vou falar sobre instalação, não vou falar sobre configuração de telas, atalhos, não vou me atentar a muita coisa. Eu vou tentar ser breve na edição, mais mostrando as possibilidades e como eu faço algumas coisas. Futuramente a gente vai expandindo esse projeto, trocando mais ideia e fazendo coisas diferentes. A única coisa que eu quero compartilhar aqui, vocês podem acompanhar meu mouse aqui, no cabeçalho aqui do Reaper, está aqui, ó, Reaper versão 6.12c, é a última versão, registrado temporariamente, registrado por licença temporária para hashtag Mask for All, hashtag Mask Save Lives, né, para a campanha aí para o período do coronavírus, para o período de quarentena, máscara para todos, máscara salva vidas, licença para uso pessoal e pequenos negócios, expira em 11 de setembro. Para quem não sabe, o site Reaper.fm está com a licença liberada, licença de uso pessoal e comercial, pequenas empresas. A licença está liberada até setembro de 2020, 1º de setembro. Não faz muita diferença, tá? Aliás, nenhuma. Aliás, faz uma pequena diferença a licença registrada e não registrada. Não registrada, você vai ter uma tela te avisando que precisa registrar. Bom, desmistificando um pequeno engano que eu vejo muito comum na internet, o pessoal sempre divulgando, usa o Reaper é gratuito. Não, o Reaper não é gratuito, o Reaper não é free e o Reaper não é livre para uso. O que eles fazem, né, é que eles não conhecem a mente do ser humano direito, talvez, mas o que eles fazem é liberar a licença expandida, ou a licença é comum para todos os seus formatos. Aí vamos supor, se você não é registrado, você tem acesso a tudo, e se você é registrado, você tem acesso a tudo da mesma forma, e vice-versa. Então, assim, quem não tem a licença tem as mesmas configurações, as mesmas características, os mesmos atalhos, né, os mesmos... Nossa, fugiu a palavra, mas tem tudo que quem tem a licença tem. O que acontece é que você, quando vai abrir o Reaper, tem lá uma tela te pedindo para esperar 5 segundos e falando que você está num período experimental de 60 dias. Aí, quando você passa dos 60 dias, fala que você está há X dias usando a licença, mas continua usando sem limitação nenhuma. Então, desmistificando de novo, deixando claro, o Reaper não é gratuito, o Reaper não é free, assim como é o Audacity, assim como é o Ardor, o Reaper, assim como é o Ocean Audio. O Reaper é assim como é o Audition, assim como é o Sony Vegas, ele tem licença e se você estiver usando, tente usar com licença, é melhor para todo mundo, inclusive para o desenvolvedor, para que um software tão bacana não morra. Bom, vamos lá então. Eu tenho autorização do meu cliente, é o Vinícius Perro, lá do Papo Cloud, um podcast sobre tecnologia em nuvem e etc. Eu tenho autorização dele para fazer essa edição. Bom, não me delongando mais, que já me delonguei. O que eu fiz aqui já, não vou começar do zero. Eu tenho aqui, ó, em File Project Templates, alguns templates, e dentro dos templates eu tenho um TNN aqui. O que esse template traz para mim? Ele já traz a vinheta do cliente, que já está pronta, né? Vamos ouvir aqui a vinheta. Meu nome é Vinícius Perro, do Papo Cloud. E esse é o Tá na Nuvem. Bom, essa é a vinheta. Ela já está pronta, já está numa pasta salva. E eu poderia ter começado do zero, mas por que eu não começo esse projeto do zero? Esse cliente, ele é muito disciplinado e tem uma qualidade de áudio muito boa, ele tem bons equipamentos. Aí eu já deixo uma faixa com a vinheta. E esse podcast, principalmente, o Tá na Nuvem, ele tem 2 formatos, o Tá na Nuvem e o Papo Cloud. O Papo Cloud é um projeto, é um formato um pouco mais longo de entrevista.
O Tá na Nuvem é um formato curto e de drops, estilo drops. Aí o que eu faço? Eu tenho a voz dele que vem já num padrão, como eu disse, numa qualidade muito boa, e sempre quase num padrão exato, um padrão idêntico, uma similaridade muito grande. Gravado no mesmo local, com o mesmo equipamento, com uma série de similaridades. Assim, eu não preciso ficar procurando remoção de ruído, qual que é a melhor forma, qual que é isso, qual que é aquilo, qual que é aquilo outro. Aí o que eu fiz aqui? Eu tenho nos FX aqui do Reaper, da faixa, da track, né? 4 plugins que eu já uso por padrão. Eu uso esse RIA FIR, eu uso o RIA Gate, eu uso o RIA EQ e o RIA Comp. Esses dois, na verdade, eu estou até mudando, tá? Eu vou até fazer isso aqui, é bom que... Não, esse aqui é esse mesmo, é o RIA EQ mesmo. O RIA EQ é que eu não estou usando, o REA EQ. Os REA são os plugins nativos do Reaper, tá? Começou com REA aqui, é nativo, REA Gate nativo, REA Comp é nativo. Bom, aí o que eu faço? O RIA FIR, ele é um plugin de remoção de ruído. Bom, antes dos plugins, vamos trazer a drag aqui para dentro. Aqui embaixo, aqui, ó, vocês vão ver o que eu vou usar de tecla. Olha lá, ó. Insert. Vou usar o insert. Poderia arrastar aqui para dentro, tá? Estou fazendo de uma forma não usual. Vou lá na pasta. A pasta minha chamava Audacity antes, cara, onde eu hospedava todos os projetos. A pasta TNN. O TNN 138 tem um arquivo Wave aqui já. Arrasta aqui para dentro, eu jogo aqui mais ou menos no... Ah não, aqui eu não arrasto, eu tô como se eu estivesse no browser. Mando abrir. Ele fez uma pequena baguncinha aqui, porque ele inseriu, né, e a inserção estava ligada ali. Vou arrastar. Aqui tem um detalhe interessante, o Ripley Editing, ele tem 3 formas, tá? Ele tem 3 padrões aqui. Ligado às 3 colunas, que seriam todas as faixas ativas, o Ripple, né? Ele tem desligado, onde eu mexo as faixas individualmente, aqui, tá? Ele é isso aqui, ó. Mexeu individual, ligaram todas, mexeu junto, ligaram só uma, ele iria mexer só nessa se tivesse mais coisa ali pra frente. Vou deixar desligado aqui agora, eu tenho até um atalho, o W. Olha lá, W, letra W. Vou deixar ligado aqui. Ligado os 3, W desliga. Vou arrastar mais ou menos aqui até os... Foi pro começo, home. Deixo aqui até mais ou menos uns 20 segundos. Porque aí do final da vinheta até... 20 é muito, 18. Do final da vinheta até o início da faixa mesmo, né, o início da track, eu tenho ali uns 8 segundos. Bom, faixa importada, aqui está num padrão de gravação, né, até um pouco baixo. Selecionei ela, Shift N, ele dá uma normalizada nela, aquele antigo normalizar do Audacity para quem usava lá. Vamos ver como é que está isso aqui? Você saberia dizer qual a diferença entre um profissional consultivo e um profissional não consultivo? Pode até parecer um jogo de palavras, mas não é. E não confunda. Beleza. Aí eu já tenho atuando aqui uma pequena remoção de ruído, que ele vem ali, uma coisa, uma ambiência muito suave, talvez nem precise de estudo. Segurei o Ctrl, cliquei, arrastei para baixo, eu abaixo e aumento isso. Depois eu vou mostrar aqui ainda hoje como é que pega esse perfil do ruído, tá? Apesar que essa remoção de ruído do Reaper, eu acho ela um pouco delicada. Ela para esses ruídos que a gente recebe aí normalmente de podcast com alto e zoeira de estática e ventilador e etc, ele não serve muito bem não. Eu tenho um gate atuando aqui, eu já deixei ele por padrão nos menos 42. Vamos ouvir a faixa. Qual a diferença entre um profissional consultivo e um profissional não consultivo? Pode até parecer um jogo de palavras, mas não é. E posso aumentar aqui o release dele para 175, que eu gosto de deixar. Porque às vezes tem um... Bom, vamos na mão aqui que tá mais fácil. 175. Porque às vezes o cara tem uma palavra morrendo com um S ou com uma letra assim, um R, e aí às vezes a palavra está tendo aquele decay, né, aquele som abaixando, a gente não corta ela, não corta a letra ali do final.
O Req, eu já deixo padrão aqui, ó, já tem um low cut aqui, né, um corte na faixa de graves, dou um pouquinho de grave na voz, corto aqui na faixa dos 550, não, corto na verdade na faixa dos 530, dou uma cortada. Esse plugin é bem interessante, tá? Esse plugin tem um plugin similar dele pago aí, que eu não lembro qual o nome. Qual a diferença entre um profissional consultivo e um profissional não consultivo? Se eu seguro o Shift e vou movimentando o mouse aqui nas faixas, eu vou ouvindo as frequências. Qual a diferença entre um... O grave. Pode até parecer um jogo de palavras, mas não é. E não confunda um consultivo com não consultivo como um especialista ou um generalista. Não tem nada a ver. Aqui isso é uma confusão muito comum no mercado. Um profissional consultivo é aquele que tem um 360. Um pouco de agudo no final aqui, não precisava disso tudo. Ele consegue conectar elementos e trazer para o seu negócio. Na área de tecnologia da informação, um consultor... Esse plugin aqui é o plugin nativo de compressão. Eu estou abandonando ele. Aqui é bom que vocês veem aqui eu adicionando um plugin aqui, ó. Eu já tenho umas correntes, né, uns setups de... Esse aqui é que eu usei para um cliente, esse aqui é um... Eldo tá na nuvem. Esse aqui é que eu uso para voz, padrão no podcast. Só que é só os plugins, eles não estão setados nada ainda, só para carregar mesmo. Tem um plugin aqui que eu gosto de... Cadê ele? Audio Damage. Esse aqui, ó, é um compressor. Eu gosto desse compressor aqui. Eu ponho ele a 4.1. Vamos dar uma ouvida aqui. É justamente aquela pessoa que tem essa capacidade. Ele vai em outras áreas e traz elementos para a área de tecnologia. E também ele vai na área de tecnologia e leva esse conhecimento para as outras áreas. Mas então, o não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. O não consultivo, ele está muito... Vou diminuir o ataque dele aqui, porque é muito comum a pessoa começar a frase "E aí?" Aí ele já entra atuando fazendo esse corte, tá? Vai na área de tecnologia e leva... Bom, vamos começar do começo para ver como é que tá aqui. Aqui, ó, esse vermelhinho aqui é porque ele deu um pico, tá? Ele clipou, na verdade, questão de clipar, né? Você saberia dizer qual a diferença entre um profissional consultivo e um profissional não consultivo? Pode até parecer um jogo de palavras. O que eu faço? Tá clipando? Subo um pouquinho o compressor. Você saberia dizer qual a diferença entre um profissional consultivo e um profissional não consultivo? Pode até parecer um jogo de palavras, mas não é. E não confunda um Observem que aquele clipe foi justamente no pod. Essas palavras, né, essas letras P e B, é aquele velho problema do efeito puff ou efeito pop. Para isso existe o pop filter, né? Porque é muito comum quando a pessoa fala P e B, algumas pessoas têm isso muito mais acentuado. A pessoa fala pombo, pato, e o pico ser muito mais alto. E ser comum estourar. Tá? Bom, eu uso basicamente isso aqui. Ah, mas senhora, para que você usa isso aqui tudo? Para que você tira um ruído de uma faixa boa? O ruído é uma prática, cara. Assim, é um hábito, um mau hábito. De sempre procurar alguma coisinha e querer o som mais limpo possível. O gate, no caso a faixa específica, eu não preciso muito, mas o gate corta aquelas pequenas coisas. É uma confusão que fazem muito, tá? Ruído e gate. Noise gate e noise reduction, né? Os dois lá do Audacity, voltando um pouquinho lá nas raízes. O noise reduction, o ruído, você está tratando, vamos chamar de ruído, uma estática, por exemplo. Você tem um ruído frequente, um som frequente e igual. Um bzz, bem baixo, né? Não nessa altura. Se estiver nessa altura, pede para gravar de novo. É um erro que a gente comete muito, nós editores de podcast, é ficar tentando salvar áudio sem tratamento, né? Sem áudio que não teria salvação, a gente fica tentando salvar. Mas enfim, esse seria o ruído. O gate, ele vai atuar, no nosso caso, né, para a música, talvez seja um pouco diferente, eu não vou entrar nessa discussão, mas eu tenho ali um ruído muito baixo. O cara, principalmente quem grava dois no mesmo ambiente. Você grava duas pessoas no mesmo ambiente, por exemplo,
As duas usando um gravador Zoom, com microfone dinâmico, de frente um para o outro, mas com uma distância não muito grande, ou então com o volume um pouco acima do permitido. O que vai acontecer? Um vai estar falando, a faixa dele vai estar numa altura pertinente, né? Vou simular isso aqui, ó. Eu vou inserir uma faixa aqui, 2 cliques eu inseri uma faixa, segurei o Alt, joguei ela para baixo aqui, ó. Aí vamos supor, você tem 2 pessoas falando aqui. Vou cortar aqui, vou tirar isso, vou cortar aqui, vou tirar isso. Vamos supor que aqui, essa primeira parte, o interlocutor falou, e nessa segunda parte alguém respondeu. Aí o que acontece? Enquanto ele estava falando, vai ter a faixa do outro aqui, né? Aí costuma estar assim, ó, é muito comum vocês receberem isso. Olha lá, ó, uma coisa assim, tá? Ou seja, a mesma coisa que eu estou ouvindo aqui, eu estou ouvindo aqui. E às vezes, como está muito baixo, vamos solar isso aqui e ver lá. Profissional consultivo e um profissional já não tá até um consultivo. pouco alto, tá? Costuma vir mais baixo isso aí. Vamos baixar mais aqui só para. Profissional consultivo lá, e um profissional. Ficou quase invisível, mas ainda está lá. Ó. Pode até parecer um jogo o gate cortaria isso. Logicamente que bem configurado, né? Ctrl Z, olha lá, ó. Ctrl Z, 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 Ctrl Z. Até sumir essa faixa para ficar do jeito que estava no começo, beleza? Aqui tá, né, a faixa. Agora o que eu faria? Né? Eu já passei pelos plugins aqui que eu uso. Eu comecei a falar e me perdi. Por que eu uso esses plugins? Eu não uso o Levelator, tá? Eu tento chegar sempre o volume do áudio, tento sempre equilibrar isso usando plugins e usando a própria DAW que a gente está trabalhando. Eu evito muito usar o Levelator. Por 2 motivos. Um, que eu não gosto muito de um software que você só tem uma janela e ele faz tudo para você. Eu não sei o que ele está fazendo. Eu sei que ele faz bem, sei que ele é muito usado, mas me incomoda um pouco isso. E outra coisa que me incomoda é o fato de ele não ter mais atualizações e mais manutenção desde 2012. Mesmo usando Linux, no meu caso aqui, né? Eu não sei se dá para perceber. Aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó. Onde estaria a tecla do Windows aqui, tá vendo lá? Eu uso o Ubuntu Studio, isso não vem ao caso, mas a qualquer hora o Levelator pode deixar de funcionar. Uma atualização do Windows aí, Windows 10, um novo Windows, o próprio Linux, uma atualização de kernel, sei lá o que, qualquer coisa aí já pode matar o uso do Levelator. É por isso que eu recomendo, esteja preparado, não fique totalmente dependente do Levelator. Ele pode ser descontinuado. Na verdade, descontinuado ele já foi, né? O que ele pode acontecer é dele ser incompatível com o seu software de uma hora para outra. Aí o que você vai ter que fazer? Ou aprender de repente, ou vai ter que ficar mantendo o seu Windows no Windows 10, Windows 10. Vamos supor que amanhã sai o Windows 12 aí, com um maravilhoso, um software. Vamos dizer que o Windows consiga ser bom um dia. Alfinetada. Mas assim, brincadeiras à parte, vamos supor que o Windows tem uma atualização e o Levelator deixa de funcionar. Por isso eu recomendo, cuidado, não fique totalmente dependente. Agora o próximo passo aqui seria o quê? Eu iria... Você saberia dizer qual a diferença entre um profissional consultivo e um profissional não consultivo? Pode até parecer um jogo de palavras, mas não é. Aqui, ó, nesse formato, por exemplo, o que eu costumo fazer? Ele fez uma pergunta. E um profissional não consultivo pode até parecer... Aqui, ó, eu faço um corte e dou um espaço. Aqui a música vai subir, vai começar a subir, baixar, né? Ter esse trecho com a pergunta. Você saberia dizer qual a diferença entre um profissional consultivo e um profissional não consultivo? Aí a música sobe, você tem um segundo de reflexão, aí vem a resposta. Pode até parecer um jogo de palavras, mas não é. E não confunda um consultivo com não consultivo como um especialista. Aqui, ó, detalhe. Shift, né? Mouse, eu marquei aqui. Shift A. Não sei se deu para ver ali, né? Vou desfazer. Ctrl Z, Shift A. O Shift A, uma das coisas que me encantou no Reaper foi o seguinte, aqui, ó. Actions, Show Action List. O A. Vamos entender aqui o que o Shift A fez ali, na verdade. Não. Aqui é só A, tá? Shift A tá aqui embaixo, ó. Essa customização aqui. Eu sou um pouco criativo, tá? Tem uma customização chamada uma customização chamada Eu2.
Mas o que essa customização fez? Edit. Ela ligou o Ripley aqui, né? Porque se tivesse mais faixa, nesse momento com o Shift A eu quero cortar em todas as faixas, tá? Eu uso nesse caso. Ele faz o slift no trecho, ou seja, ele dá um Shift S, ele corta no início e no fim da marcação, ele remove e depois ele remove... Cara, não vou lembrar o que ele faz nesse caso, mas eu sei que ele faz isso aqui, tá? Vamos lá de novo. Aqui, ó. Vamos continuar? Confunda um consultivo com não consultivo como um especialista ou um generalista. Não tem nada a ver. Isso é uma coisa como um especialista ou um generalista. Não tem... Tá. Eu ainda tenho muito hábito, assim, isso eu herdei lá do Audacity, às vezes eu dou muita pausa, mas eu não precisaria dar tanta pausa. Eu posso estar indo ouvindo... Generalista. Não tem nada a ver. Isso é uma confusão muito comum no mercado. Um profissional consultivo é aquele que tem uma visão 360 comum no mercado. Opa, ó uma coisa me incomodando aqui, ó. Um pique aqui. Comum no mercado. Um profissional consultivo não tem nada a ver. Isso é uma confusão. Clicando nele aqui, não tem nada a ver. Isso é uma confusão muito comum no mercado. Um profissional... Uma coisa que faltou aqui, um plugin que eu gosto de colocar, eu tenho um limiter aqui. Galera, vale lembrar que método de edição é uma coisa quase particular, tá? Cada um tem seus métodos, cada um tem seus tiques, suas situações. Eu gosto de usar não tem nada a ver. Isso é uma confusão muito comum no mercado. Um profissional consultivo... Que ele já não deu aqui, ó. Sem o plugin. Não tem nada a ver. Isso é uma confusão muito comum no mercado. Um profissional consultivo... Agora com ele habilitado, ele está limitando a menos 1, tá? Porque como são picos, como são coisas muito esporádicas de uma palavra ou de um... Eu permito esse corte. Agora se for todo o áudio, eu tenho que estudar outra forma. Mas vamos não lá. tem nada a ver. Isso é uma confusão muito comum no mercado. Um profissional consultivo é aquele que tem uma visão 360. Sim, ele vai muito além da sua área de especialização. Ele consegue conectar elementos e trazer para o seu negócio. Na área de tecnologia da informação, um consultor é justamente aquela pessoa que tem essa capacidade. Ele vai em outras áreas e traz elementos para a capacidade. Ele vai em outras áreas e traz elementos para a área de tecnologia. E também ele vai na área de tecnologia e leva esse conhecimento para as outras áreas. Mas então o não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. O não consultivo ele está esse conhecimento para as outras áreas. Mas então o não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. Então o não consultivo é o oposto disso? Não é o oposto disso. O não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. Então o não consultivo é o oposto disso? Então o não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. Aqui tá um corte complicado, tá? Porque ele repetiu ali a frase, ó. Um não consultivo é o oposto. Um não consultivo é o oposto disso. Oposto disso. É o oposto. É o oposto disso. Não necessariamente. É o oposto. Não consultivo é o oposto disso. Vou fazer umas tentativas. Se não der, vai ficar, tá? Às vezes eu... Mas então o não consultivo é o oposto disso. Não necessariamente. Ó, ficou meio forçado. Mas... Não consultivo é o oposto disso. Não necessariamente. Não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. O não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. O não consultivo ele está muito mais focado em uma especialização. Ele compreende um elemento muito específico. O não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. O não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. Tá me incomodando um pouco esse corte aqui. Estou tentando fazer uma mágica aqui, mas... O consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. O consultivo é o oposto disso? Não. Mas então o não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. Mas então o não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. Bom, 100% não tá, mas vou deixar assim por enquanto. Mas então o não consultivo é o oposto disso? Não necessariamente. O não consultivo ele está muito mais focado em uma especialização. Ele compreende um elemento muito específico de uma determinada área. E sim, ele pode até conectar... Observe que eu posso só cortar o espaço, quando esse espaço for um pouco mais longo, né? Ou posso fazer o corte e arrastar um para cima do outro. Isso é padrão, né? Da Sony Vegas, ou Vegas só agora. Computação em nuvem, por exemplo, eu preciso do cara que é consultivo e o cara que não é consultivo.
Algumas dessas dicas, algumas dessas observações estão indo ainda para o pessoal que usa Audacity. Porque no Audacity a gente não tinha isso. No Audacity, o que eu queria fazer? Se eu quisesse fazer uma coisa dessa aqui, eu teria que jogar a faixa para baixo e fazer mais ou menos isso aqui, fazendo umas gambiarras mais... Eu preciso daquele profissional que tenha muito mais... que talvez funcionasse. Bom, eu não vou fazer a edição até o final, vai ficar longa, tenho que revisar, tenho que rever os cortes, rever aquele corte lá atrás. Qual seria o próximo passo aqui agora? Terminei a edição, eu viria... Vou desligar aqui, ó. Vou desligar aqui o Ripley para não me incomodar de novo aquela coisa da inserção. Insert. Eu vou numa pasta minha aqui. Não vai ser a pasta definitiva também, não vai ser a música definitiva. Eu quero fazer isso com calma depois, porque vou confessar que me incomoda fazer uma edição ao vivo ou gravando. Eu tenho mais tiques, eu tenho mais toques. Vou pegar uma música eletrônica aqui. Deixa eu ouvir ela aqui para ver se... Aqui, ó. Não, essa tá muito curta. Insert. Vou chutar pelo tamanho aqui, tá? Vamos pegar uma música grande aqui, ó. Não é arrastando, Vamos lá no início. Beleza. Aqui, ó. Essa aqui daria. Gosto de jogar para cima da voz. Aí eu observo. Acabou a vinheta. Papo Cloud. E esse é o Tá na Nuvem. Poxa, tem uma música até que eu gostei, viu? Ficaria. Detalhe, envelope, vamos lá. Eu tenho a opção de usar o envelope aqui. Que eu vou usar um envelope de volume. Tá? O envelope poderia ser de pan, de multi, de pitch. Vou usar um envelope de volume. Shift, clica, cria os pontos. Shift, clica, cria os pontos. Arrasta. Fez um envelope, tá? Um formato. Vamos lá, Ctrl Z até sumir. Outro formato, eu tenho aqui o trim volume, tá? Mesma coisa, Shift, clique, clique, clique nos pontos que eu quero. Arrastei para baixo. Você saberia dizer qual a diferença entre um profissional consultivo... Detalhe, Alt-clique ele mata ali o ponto que você criou. Eu quero que comece aqui, né? Clico, Shift, Alt. Você saberia dizer qual a diferença entre um profissional consultivo e um profissional não consultivo? Aí mesma coisa, Shift, clique, criou o ponto, arrastei. Posso observar no quadrinho ali, ó, na caixa no pop-upzinho ali, quanto que eu estou reduzindo. Ele foi para menos 31. É muito. Posso deixar... Esse aqui é muito rápido, tá? A música não chega a incomodar. Vou deixar menos 30 só por enquanto. Pode até parecer um jogo de palavras, mas não é. E não confunda um consultivo com não consultivo como um especialista ou um generalista. Não tem nada a ver. Isso é uma confusão muito comum no mercado. Um profissional consultivo... Beleza. Acabou. Não vou fazer preciso, vou fazer um chute. A música ficou muito grande do final ali até o fim da música. Ela ficou 37 segundos. Eu posso... Fiz o corte com S. Vamos ver aqui, ó. Quanto tá dando aqui em segundos depois da música aqui. Tá dando 14 segundos, mas é uma música com um decayzinho. Aí, seguinte, dependendo da música eu posso fazer isso aqui. Arrastei pra cima, puxei um pouquinho pra lá. Aí é o seguinte, é precisão, tá? Aqui eu tô fazendo no chute, não vou muito me estender nisso. Mas vamos lá, vamos ver como é que ficou. E um outro profissional que consiga conectar elementos importantes para o seu projeto em cloud. Assim você consegue extrair o melhor dos dois mundos, a especialização profunda e aquele conhecimento mais abrangente ao negócio. E é um grande erro para os projetos de computação em nuvem querer somente um tipo de profissional. Busque sempre o equilíbrio. Tenham pessoas com habilidades diferentes. Deu para sentir ali um cliquezinho de troca de música, talvez teria que ser uma coisa mais bem trabalhada, né? Um local de corte. Aqui. Dou um zoom,
Arrasta para cima só um pouquinho, vamos ver agora. Um grande erro para os projetos de computação em nuvem querer somente um tipo de profissional. Busque Deu para sentir a transição ali ainda, mas basicamente é isso. Eu vou achar um ponto de corte onde a música aceite sem ficar essa percepção da transição. Uma dica também que você pode usar, né, quando eu faço essas transições, quando o cara faz uma chamada, quando o cara faz uma dinâmica. Bom, aqui temos uma despedida, então vamos à nossa despedida. Quando ele chama algo mais alto, algo mais forte, assim, algo que destaca um pouco de volume. E se você não tiver um elemento de transição, aqui, por exemplo. Se você não tiver um efeito, né, fazendo uma transição, jogo aqui. Isso é só um chute, tá? sua especialidade. E olha que interessante, normalmente o mercado ele valoriza mais o consultivo do... Vamos ouvir só a música aqui, solo. Ó. Essa música começou boa, me agradou no começo, mas agora eu não usaria ela não. Ela tá meio um eletrônico meio dark, meio down, não tô gostando não. Mas vamos ver aqui o trecho. Bom, pra mim passaria. Porque em projetos de computação em nuvem, por exemplo, eu preciso do cara que é consultivo e o cara que não é consultivo. Vamos lá no final, criei um ponto. Aqui ainda teria mais corte, tá? Aí. /Papo Cloud Telegram. Ou se preferir, mande um Twitter ou um Instagram no @PapoCloud. Para mais conteúdos como esse, acesse papo.cloud. Nesse formato, por exemplo, vamos mutar a música aqui para não me incomodar. Ou se preferir, mande um Twitter ou um Instagram no @PapoCloud. Para mais conteúdos como esse, O que eu faço aqui na versão padrão? Faço um corte aqui, depois que ele terminou. Um Twitter ou um Instagram no @PapoCloud. Aí dou um espaço e aí vem a chamada. Para mais conteúdos como esse, acesse papo.cloud. Famoso call to action. Beleza? Tirei o mute. Bom, não é uma aula, é só uma demonstração rápida. Meu nome é Vinícius Perrot, do Papo. Por exemplo, aqui ó. Até aqui eu passei, aqui eu não passei ainda, apesar que eu não passei de modo muito fino, tá? Ainda tem que passar esse trecho aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Marca, corta, arrasta, verifica se tem alguma coisa incomodando, alguma repetição, alguma gagueira. Tá. Vamos lá. Só uma... Tá solado aqui. E um outro profissional que consiga conectar elementos importantes para o seu projeto em cloud. Assim... Vamos supor que esse trecho aqui tinha ficado repetido. Marcado ele aqui. Esse trecho aqui. Shift S, ele fez o corte do início e o fim. Eu costumei usar o D. Vocês viram lá quando eu mostrei o action list aqui. O D, lá, o EU2, ele só apaga. Ele está configurado para só apagar esse trecho, sem movimentar nada, tá vendo? Porque eu movimentaria aqui de acordo com a necessidade. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Mais um Ctrl Z só para tirar os cortes. Tá terminado, Ctrl Shift R. A forma padrão que eu uso para renderizar, tá? MP3. Vou renderizar Master Mix, né? Que é passando todas as faixas, passando por aqui pelo Master. Se eu tiver algum efeito, igual tem um efeito aqui no Master, que é um outro limiter. Isso não é muito necessário, isso é uma preciosidade minha. Project está sem nome, porque eu esqueci de uma coisa, que é muito importante logo que a gente começa. Ctrl Shift S, Ctrl Alt S, né? Perdão. Ctrl Alt S. Onde eu peguei isso? Na pasta Papo Cloud, na pasta TNN, na pasta 138. É o TNN 138. O que eu gosto de fazer? Deixo marcado para ele criar um subdiretório com esse nome, 138, e lá dentro ele vai criar um projeto 138.rpp e marco para copiar todas as mídias into project directory, blá blá blá. Não sei a tradução disso aqui direito, mas o que ele faz?
tudo que eu usei aqui no projeto, efeito, vinheta, trilha, música, ele vai copiar para dentro do projeto. Isso facilita muito para quando você quer fazer um backup disso, mandar para alguém, copiar para um HD, copiar para uma nuvem, eu vou ter tudo lá. Só que é o seguinte, faça isso e faça esse Ctrl Alt S de vez em quando. Você pode usar no Ctrl S para salvar, mas aí no final do projeto, ou lá no meio do projeto, quando o projeto for grande, dá um Ctrl Alt S e copie tudo para o projeto. Vou explicar por quê. Dando um exemplo. Eu tinha um projeto em que eu precisei usar um trecho de 3 segundos da fala do convidado do projeto anterior para um projeto atual. Quando eu exportei, salvei, se exportar, quando um belo dia eu precisei abrir esse projeto de novo, sorte que eu não precisava dele para nada, era só para abrir, eu tinha apagado a pasta anterior e ele buscava aquele trecho daquela pasta. Por isso que eu tenho que sempre salvar copiando as mídias para o projeto, beleza? Vou salvar aqui. Salvou já, tá tudo lá. Vou demonstrar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não se assustem com a minha tela, esse aqui não é o Windows. Na pasta Audacity, na pasta PapoCloud, na pasta TNN 138, tinha o bruto original e tem uns TNN 138. E lá tem o Jordan Stargazer, que é a música, a vinheta, o projeto e o bruto, de novo, tá? Porque aí eu posso até apagar esse aqui, mas aqui eu tenho todo o projeto, tudo que eu usei no projeto está aqui. Beleza? Vamos de novo então, Ctrl Alt S. Não, Ctrl Alt S não, Ctrl Alt R. Ctrl Alt R, agora ele está pegando o projeto, ele vai exportar um MP3 com o nome TNN 138. Aqui eu posso escrever o que eu quiser, eu posso mudar, tá? Exporta 44.100, estéreo, metadata, posso preencher aqui, só que se eu preencher os metadatas, eu não posso esquecer de marcar aqui, senão ele não exporta. Em MP3, constante 128. É uma coisa que eu gosto de desmarcar, esse tail aqui, porque principalmente quando vem padrão, acho que o padrão vem 1000 milissegundos. Aí depois que você acaba o podcast que você exporta com esse tail, ele vai ficar um rabo lá, né? Tail em inglês é cauda, ou rabo mesmo, acho que é cauda. Aí vai ficar 1000 milissegundos ali de um silêncio. É pequeno, mas me incomoda. Eu vou e desmarco, não esqueça de desmarcar. E mando renderizar. Aqui, pera aí, deixa eu buscar a tela, porque estava no outro monitor ali. Opa, olha eu fazendo coisa errada. Por que tem um silêncio aqui, e por que está aí na faixa agora? Vou cancelar. Vou vir aqui porque está solada a voz do host. Vou renderizar agora. Vou dar um overwrite aqui, sobrepor. Aí já está indo agora lá. A vinheta, a música baixa, subiu a música, a trilha de voz e etc. Beleza? Não vou me delongar mais aqui. Deixa eu acabar de renderizar. Eu vou... Tá aí. Show in Explorer. Ele abre a pasta lá. Tá aqui, ó. O TNN.138. Aí. Meu nome é Vinícius Perrot, do PapoCloud. E esse é o Tá na Nuvem. Beleza? Era isso. Ficou mais longo do que eu queria. E qualquer coisa, chat ou me chamem inbox. Abraços.